E aí, minhas queridas, meus queridos, tudo bem? Vamos continuar então, mais uma aulinha da quinzena agora, né? Espero que vocês estejam aí se acostumando. Aliás, não tem muito o que fazer, vai ficar mais tranquilo, na verdade, né? E na aula de hoje a gente vai falar sobre a parte introdutória das leis de Newton. O que eu vou fazer nessa aula é apresentar as leis para vocês. A gente não vai aplicar tanto a fundo as leis assim, mas eu vou apresentar essas leis e elas são assim importantíssimas para o estudo da mecânica em geral, né, para entender o funcionamento da mecânica clássica, tá? E como eu disse anteriormente, né, para entender, na verdade, qualquer outro fenômeno que seja mais complexo, porque vai depender do entendimento da mecânica clássica também. Beleza? Vamos lá então. Então, assim, as leis de Newton, tá? Elas giram em torno do conceito central, que é o conceito de força. É assim que a gente vai tratar aqui nesse curso, tá? A abordagem que eu vou fazer com vocês é essa, tá? O conceito de força é o conceito mais importante para o estudo das leis de Newton. E as três leis nós vamos desenvolver no entorno desse conceito. O que é uma força? Né? Bom, primeira coisa que a gente tem que falar é que a palavra força tem um monte de significado diferente. Você sabe já o que é força, você só nunca estudou o que é força na física, né? Mas você provavelmente usa a palavra força para um monte de coisa. Você usa para falar, hoje eu tô com uma força, eu tô sentindo uma força bastante grande, eu tenho força de vontade, né? Nossa, para conseguir empurrar aquele objeto você tem que fazer uma grande força, certo? Nossa, você viu o Luke, como ele é forte na força. Enfim, você usa força para um monte de coisa diferente. Na física, o conceito, embora seja uma coisa bastante complexa, assim, de entender o que é a força, né? Na hora de descrever é bastante simples, digamos assim. Então a gente não vai ficar se preocupando muito com responder o que é força, né? A gente vai tentar descrever bem o que ela, como que elas, qual é o papel, né, desse conceito na interação de objetos, que basicamente é isso. É o mais importante para entender como objetos interagem, como corpos interagem, tá? Então a gente vai considerar que a força, a descrição principal dela é que ela é um agente, certo? Tá? Não tem como você falar o que é, né? Exatamente, é um agente que altera o estado de movimento dos corpos. Quando eu falo estado de movimento, vamos pensar inicialmente em duas características, duas possibilidades para esse estado de movimento. Uma é o corpo em repouso, outra é em movimento, certo? Depois a gente vai ver que esse movimento pode ser de determinados tipos, mas enfim, em repouso ou em movimento. Quando eu falo para que alguma coisa tem que agir num corpo para que o estado de movimento dele altere, você pode pensar também que esse agente vai tirar ele do repouso e colocar ele em movimento, ou tirar ele do movimento e colocar ele em repouso. Tanto faz. Beleza? Então a força é esse agente que altera o estado de movimento do corpo. Tira ele do repouso, passa ele para o movimento, ou tira ele do movimento e passa ele para o repouso. Tá? Não é exatamente simples assim, mas é essa noção interessante para a gente entender qual é a relação que a força tem com outros conceitos que a gente já estudou. Por exemplo, se um corpo está em repouso e ele passa a se movimentar, a velocidade dele inicialmente era zero, e agora passa a ter um outro valor que não é zero, certo? Todo mundo concorda com isso. Se o corpo está em movimento, a velocidade dele não é zero. Se a velocidade dele aumentou de zero para esse determinado valor, quer dizer que esse corpo foi acelerado. Concorda? Se a velocidade aumentou num determinado intervalo de tempo, para ele sair do repouso e passar para o movimento, esse corpo está acelerado. Então houve uma aceleração. Tanto quando ele passa de repouso para o movimento, quanto do movimento para o repouso. Essa seta que eu coloquei indo só do repouso para o movimento, na verdade, eu teria que arrumar, deixar ela assim, né? Porque tanto faz se eu estou indo do repouso para o movimento ou do movimento para o repouso. Então veja que há uma relação entre força e aceleração. Essa é uma relação direta, certo? Quanto maior a aceleração que eu quero causar num corpo, por exemplo, maior é a força que eu tenho que fazer. Você pode pensar assim: a força que o sistema de freios de um automóvel faz para parar ele, entendeu?
para fazer ele sair do movimento e ir para o repouso. É uma força bastante grande, porque tem que causar uma aceleração grande. É um automóvel que está numa velocidade grande. Bom, depende também da velocidade que ele está, né? Então a força é esse agente que causa aceleração. Eu posso simplesmente falar isso. Força é um agente que causa aceleração. Quando um corpo está sob a ação de uma força, ele está acelerado. Não é quando ele está exatamente sob a ação de uma força, né? Nós veremos isso com detalhes mais adiante. Mas é quando a resultante das forças que estão atuando nesse corpo for diferente de zero. Se a resultante das forças que atuam no corpo não é zero, nós podemos dizer que esse corpo está acelerado. Isso é com certeza. Se tem força resultante que não é zero, esse corpo está acelerado. Agora, se a força resultante for zero, né, a resultante das forças é nula, o que acontece? Tem duas possibilidades, tá? Ou esse corpo está em repouso, ou esse corpo está em movimento retilíneo uniforme. E aí eu falo para você o porquê disso. Porque se a força está diretamente relacionada com a aceleração, quando a força é nula, quer dizer que a aceleração é nula. Não quer dizer que não tem movimento. Tá? Toma cuidado porque esse é o maior misconception que a galera costuma levar do estudo das leis de Newton se não tomar muito cuidado. Para ter movimento tem que ter força, tá? Isso é mentira, beleza? Para ter movimento tem que ter força. Quando eu falo tem que ter força é a resultante das forças ser diferente de zero. Não, certo? O movimento retilíneo uniforme é um movimento em que a velocidade é constante, ou seja, a aceleração é zero e o corpo está se movendo. Entendeu? Se a aceleração é zero, a força vai ser zero também. Beleza? Daqui a pouco vocês vão entender melhor isso daí com as leis, né? Então, pegando essa parte inicial do conceito de força, né, e desenvolvendo um pouco mais essas coisas que eu discuti com vocês, nós vamos então começar a falar das leis de Newton, tá? São 3 leis. A primeira lei é a lei da inércia, a segunda, a força resultante, que também é chamado de princípio fundamental da dinâmica, tem vários nomes aí. E o terceiro é da ação e reação. Vamos falar então da lei da inércia. Eu já vou pegar e enunciar direto, aí a gente já vai analisando, tá? Um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a manter o seu estado de movimento se a resultante das forças que atuam sobre ele se mantém nula. Então, olha só, se um corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, certo? Aquelas duas condições que eu falei para você no slide anterior, ele tende a manter esse estado de movimento. Então, um corpo que está em repouso, ele vai continuar em repouso lá. Imagina um corpo que está apoiado aí na mesa que você está estudando agora, por exemplo. Ele está parado. Ele vai continuar parado. Se você não for lá e empurrar ele, atuar sobre ele, ele vai continuar parado, certo? E um corpo que está em movimento retilíneo uniforme também tende a manter o seu estado de movimento. Eu vou dar mais alguns exemplos daqui a pouco, tá? Vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui por meio de GIFs daqui a pouco. Só uma coisinha. O repouso e o movimento retilíneo uniforme são situações na física que nós chamamos de equilíbrio, tá? Ambos são um equilíbrio. Tudo que está relacionado à força resultante zero, ser zero, ou aceleração ser zero, nós chamamos na dinâmica de equilíbrio. Aí nós temos dois casos, então, ou o repouso ou o movimento retilíneo uniforme. O repouso é chamado de equilíbrio estático, e o movimento retilíneo uniforme é chamado de equilíbrio dinâmico. Tudo bem? Isso é só questão de nome mesmo, tá, gente? Muito interessante, né? Uma forma legal de se estudar a inércia é olhar para o significado da palavra inércia, que assim como força, tem um monte de significados diferentes, né? É, o significado mais amplo é esse que eu coloquei aí agora, resistência à mudança, certo? Então a inércia, na verdade, é uma característica que os corpos têm, certo? A gente pode até falar que as pessoas têm, inclusive, também, tá? Resistência à mudança, tá? Aqui na física, a gente está mais preocupado com um determinado tipo específico de mudança, que é qual? A mudança no estado de movimento, certo? Então, todo corpo tem inércia, certo? Todo corpo tem resistência à mudança no seu estado de movimento. Essa é uma outra maneira de a gente enunciar a lei da inércia,
Você entende? É a mesma coisa que falar que um corpo que está em repouso ou retilíneo uniforme, ou movimento retilíneo uniforme, tende a permanecer dessa forma. Olha, ele apresenta intrinsecamente, tá, de forma natural, ou seja, é, uma resistência à mudança no seu estado de movimento, certo? Tá, professor, mas o que, que representa a inércia de um corpo, tá? O que representa de forma mais direta é a massa dele, certo? Quanto maior a quantidade de matéria que um corpo tem, maior vai ser a resistência que ele oferece à mudança no seu estado de movimento. Nós veremos até com alguns exemplos mais adiante isso daí, tá? Então, o primeiro exemplo de inércia, que é acho que é o mais falado em cursos de física, tá? É o fato da gente ter que utilizar cinto de segurança. Certo? Então, nesse GIF que eu coloquei aí, é bem bestinha, mas ele ilustra bem, né? O carro está em movimento e você está dentro do carro enquanto ele se move. Então, você também está em movimento em relação à rodovia, em relação aos prédios, às casas, tudo que está fora do veículo. Em relação ao veículo, a gente sabe que você está em repouso, né? Mas em relação à rua, você está em movimento. Quando o veículo se choca com algum objeto, com algum obstáculo, e no caso do veículo parar, a força que que o objeto, esse obstáculo aqui está fazendo sobre o carro, ele está exercendo sobre o carro, não sobre você. Então, quem terá o movimento, o estado de movimento alterado é o carro. O seu corpo que está dentro do carro, pela lei da inércia, tende a continuar em movimento. E aí, se você, né, vamos pegar o caso do carinha aí, tiver um carro conversível e não está usando o cinto de segurança, pode acontecer de você mandar esse flip, 4 flip meio carpado aí, com twist, não sei das quantas, entendeu? Sair voando aí, porque você vai continuar em movimento, certo? Então o carro para, mas você não para. Tá? O outro exemplo que eu costumo dar muito quando a gente está lá no curso presencial que eu falo pra galera que anda de busão, tá? Todo mundo que andou de busão alguma vez na vida, né? Ou pelo menos por algum período, né? Pegou busão, tá ligado que dependendo do ônibus que você pega, do busão que você entra lá, tá lotado, você vai ter que ficar de pé, né? Aí é aquele jogo, você vai ter que surfar no busão, certo? Você vai ter que ficar esperto se o busão tá parando, se o busão vai arrancar. Dependendo do motorista, vocês sabem muito bem. Entrou no busão, se for um motorista que é aquele meio doidão, ele já sai acelerando, né? Você já sentiu qual é que é o efeito daquilo, né? O ônibus está parado. Você está parado em cima do ônibus. De repente o ônibus arranca. A tendência do seu corpo, as forças que o motor faz no ônibus, ele está tá sendo exercido no ônibus, está alterando o estado do movimento do ônibus, não diretamente o seu estado de movimento. Então, o seu estado de movimento tende a permanecer aquele, ou seja, em repouso. Aí o ônibus vai para frente, você tem a impressão que você está sendo jogado para trás. Já tiveram essa sensação? Né? Quando o ônibus começa o movimento de forma repentina, parece que você está indo para trás. Você não está indo para trás. Na verdade, a tendência que você tem é permanecer em repouso. É o ônibus que está indo para frente. Deu para entender? Mesma coisa, vamos supor que o busão saiu, aí você conseguiu, mandou lá um matrix, uou, e conseguiu permanecer de pé no busão e foi surfando. Aí você tá lá de boa e tal, de repente você vê a senhorinha vai lá, aperta o botãozinho, vai parar no próximo ponto. Você já fica, oh, caramba, e agora? Aí o busão começa a parar. O que que acontece? O busão começa a diminuir a velocidade, você tem a impressão que você está sendo jogado para frente. Por que acontece isso? Porque o sistema de freios altera o estado de movimento do ônibus. Ele tende a parar o ônibus. O seu corpo, a tendência é continuar em movimento, certo? Tanto que se há um choque, ou o ônibus para de repentino, porque acontece de passar uma bicicleta na frente do motorista do busão lá, ele para, né? Você continua em movimento, certo? Muito bem. Ou alguns outros exemplos aqui que são bem interessantes, tá? Que eu achei em alguns GIFs aí. Dá uma olhada. Você tem uma cama elástica, ela tá cheia de folha seca ali, né? E a pessoa cai nessa cama elástica. Dá uma olhada no que acontece com as folhas. Momentaneamente elas continuam o quê? Em repouso, porque a tendência é elas continuarem em repouso. Bem legal esse efeito, né? Outro efeito interessante aí. Aqui a gente tem uma bexiga que está parcialmente preenchida com água e parcialmente com outro gás aí, né? Deve ser ar, tá? E aí
a gente pega o momento, aquelas câmeras que filmam um número elevadíssimo de frames por segundo, né? Então você tem uma câmera super com uma imagem super lenta, você tem o momento exato em que o balão é estourado. Dá uma olhada no formato que a água mantém logo depois que o balão é estourado, certo? Então você percebe bem o efeito da inércia. A água permanece perfeitamente com o mesmo formato logo depois que o balão estoura, tá? Um outro exemplo interessante também é esse daqui. O cara está empurrando um skate e em cima do skate tem uma maçã. Veja o que acontece com a maçã quando o skate bate naquela pilastra. O skate ele volta para trás bem no momento que ele se choca, ou seja, ele está sofrendo a ação de uma força que é exercida pela pilastra. Só que essa força ela não é exercida na maçã. E a maçã, como ela está em movimento no momento do choque, ela tende a continuar em movimento, certo? Tem um outro momento que tem inércia também, que é nesse momento em que a pessoa empurra o skate. Presta atenção na maçã, ó, dá uma olhadinha, tá? O skate vai para frente, a tendência da maçã é permanecer em repouso, então ela dá uma, certo? Igual você lá no busão, quando o cara o motorista vai sair moendo com o busão, você dá aquela jogada para trás, certo? Muito bem. Essa é a primeira lei de Newton, tá? Depois a gente vai ver mais um pouquinho nos exemplos de exercício, o que a gente tem que saber da primeira lei, mas basicamente é aquele enunciado mesmo, tá? Segunda lei. A segunda lei vai tratar da relação quantitativa entre força resultante e aceleração. Como eu falei para vocês, a força tem uma relação direta com a aceleração, né? E essa relação direta não é só em termos conceituais, assim, né? Que eu estou falando mais superficialmente. É em termos algébricos também. A aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à intensidade da resultante das forças que atuam e inversamente proporcional à sua inércia, tá? Então, você pode pensar aí no caso de inércia, você pode pensar massa também, tá? Beleza? Na verdade, na hora que a gente for fazer os cálculos, é a massa do corpo que a gente vai utilizar como representante da inércia do corpo, beleza? Então, o que isso quer dizer? Quanto maior for a força resultante que atua num corpo, maior é a aceleração que ele adquire, certo? Eu estou falando, imagina um corpo que sofre ação de várias forças resultantes que vão aumentando de intensidade. A aceleração em cada caso vai aumentar também, tá? Agora, se você pegar dois corpos diferentes, imagine que você vai empurrar uma cadeira e vai empurrar uma mesa, certo? Então, a mesa é mais pesada do que a cadeira, tá? E você vai empurrar esses dois objetos com a mesma força, tá? O que vai acontecer? Os dois vão adquirir aceleração, porém, a mesa vai adquirir uma aceleração menor porque a massa dela é maior, certo? E a massa representa a inércia, veja como tá diretamente relacionado com o conceito de inércia. Se a massa da mesa é maior, quer dizer que a resistência que ela oferece a mudar o seu estado de movimento é maior, por isso que a aceleração que ela adquire é menor. É mais difícil de acelerar a mesa. A gente pode pensar dessa forma também, tá? Então, algebricamente, como eu disse, a aceleração, olha só, diretamente proporcional à força resultante, inversamente proporcional à massa. Não é esse o enunciado que a gente usa para a segunda lei. O mais comum é esse daí, colocando a força resultante em evidência. Força resultante igual a massa vezes aceleração, tá? O importante lembrar, né, a gente viu na aula passada as grandezas vetoriais, força e aceleração são grandezas vetoriais, certo? Tem o lance da direção, sentido e intensidade também, tá? No caso da força resultante, para calcular a intensidade dela, basta você multiplicar a massa pela aceleração. Normal, tá? A gente não coloca a setinha aqui em cima porque a gente está fazendo o cálculo, né? Do módulo, da intensidade, do quanto que vale, beleza? Outra relação interessante entre força resultante e aceleração, tá? É que eles têm sempre a mesma direção. Sempre a mesma direção e o mesmo sentido, inclusive, tá? Isso daí eu vou deixar para tratar na próxima aula, tá bom? Sistema internacional, se a gente pegar a unidade de medida da massa, certo? Quilograma.
A aceleração é metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a unidade da força vai ser quilograma-metro por segundo ao quadrado. O nome dessa unidade de medida, em homenagem a Sir Isaac Newton, é o N maiúsculo, newtons. Beleza? Então você pode ter lá uma força de 200 newtons, é assim que a gente escreve. Tá bom? Muito bem. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês sobre essa relação entre força e inércia que eu tinha falado para vocês por meio dessa é, simulaçãozinha aqui. Vamos colocar a Laurinha aqui, certo? Ela tem uma massa de 40 quilos aí. Aqui eu tenho um velocímetro, certo? E eu vou aplicar uma força de 150 newtons. Vamos ver o que acontece. É só para observar mesmo. A gente não vai fazer nenhum tipo de cálculo. Olha o que acontece quando a gente aplica uma força de 150 newtons, tá, na Laurinha. Olha como a velocidade dela vai aumentando. Enquanto a força está atuando, tá vendo que o cara está empurrando ali? Enquanto a força está atuando, a velocidade vai aumentando. Vai chegar no máximo, ei, a velocidade mantém naquela intensidade de 40 metros por segundo. Ah, professor, mas o que está acontecendo? O cara não está empurrando e ela continua a se movimentar no skate? Pois é, inércia, tá? Ela estava em movimento, parou de atuar a força, ela vai continuar em movimento. Vai continuar em movimento até uma outra força externa atuar nela, tá? Então, se eu fizer uma outra força de uns 200 newtons aí, ó, olha lá, eu causo uma aceleração, agora uma desaceleração, né? Até que ela para, certo? Até que ela para. Tudo bem? Agora, olha a diferença se eu, ao invés da Laurinha, colocar uma geladeira e fizer uma mesma força nessa geladeira, 150 newtons, 200, 150 newtons. Vamos ver o que acontece com essa geladeira. A geladeira é muito mais pesada que a Laurinha, certo? Dá uma olhada no quão lento que é o aumento da velocidade, tá, da geladeira. É a mesma força. Por quê? Porque a massa da geladeira é muito maior. Então a inércia dela é muito maior. A resistência que ela apresenta à mudança no estado de movimento vai ser muito maior. Deu para entender? Beleza? Essa simulaçãozinha aí, galera, eu vou fazer um sway, uma página lá para vocês. Fiquem tranquilos, vocês vão ter acesso para vocês poderem brincar. Tem várias outras modalidades, tá? Para vocês brincarem com essa simulação que é bem interessante. Beleza? Exemplo da força resultante, tá? No estudo das leis de Newton, a gente vai estudar vários tipos de força, tá, pessoal? A primeira força que a gente vai estudar, como um exemplo de aplicação direta da segunda lei de Newton, é a força peso. O que é a força peso? A força peso nada mais é do que a força gravitacional, tá? Quando a gente faz uma simplificação para o estudo das interações gravitacionais que acontecem na superfície terrestre, beleza? Não estou falando da força gravitacional entre a Terra e a Lua, o Sol e a Terra, beleza? Corpos que estão na superfície da Terra. Beleza? Por quê? Porque daí eu posso considerar que o campo gravitacional é constante, então a aceleração que os corpos adquirem quando caem é constante, tá? A gente tinha falado um pouquinho disso daí lá nos movimentos sob a ação da gravidade, né? Então imagina um corpo em queda livre. Um corpo em queda livre, novamente, vamos desprezar a resistência do ar, ele sofre a ação de uma força apenas, que é a força peso, a força gravitacional. É uma força que puxa ele para baixo, certo? E isso faz com que ele adquira uma aceleração conhecida da gente, que é a aceleração da gravidade. Então, nesse caso, que eu tenho um corpo em queda livre, a força resultante é a força peso e a aceleração é a aceleração da gravidade. Eu vou pegar esses dados e colocar lá na segunda lei de Newton. Então, vou substituir a força resultante pela força peso, substituir a aceleração pela aceleração da gravidade e nós temos aí a definição algébrica da força peso. Beleza? P é igual a mg. Beleza? Como toda força, trata-se de uma grandeza vetorial, então nós temos direção, sentido e intensidade. A direção da força-peso sempre vai ser vertical, o sentido sempre vai ser para baixo e a intensidade sempre vai ser massa vezes a gravidade local. Nossa, professor, então quando eu vou pesar,
Quer dizer que é isso que eu estou medindo, a força-peso? Não, não é bem assim. Eu até coloquei essa tirinha para a gente discutir aqui. Vamos dar uma lida nessa tirinha aqui. É, eu esqueci o nome desse cara, era para ter pesquisado. E tem o Garfield, certo? Ele fala assim pro Garfield: Você tá muito gordo. E aí o Garfield: Tô ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? Aí ele fala: O Garfield fala: Falou! E aí, onde você vai? Eu vou num planeta cuja gravidade seja menor. Deu pra entender? Certo? Então, quando o dono do Garfield fala para ele perder peso, tá? Ele quis dizer diminuir os quilogramas. Na verdade, quando a gente sobe na balança, aparecem quilogramas lá. Então, na verdade, a balança está medindo a massa, tá? Ele falou, o Garfield entendeu o seguinte: bom, para eu diminuir meu peso, basta eu ir num lugar onde a gravidade é menor, que aí o peso, a força-peso vai ser menor, certo? Era para ter colocado aqui, mas vocês já provavelmente já viram aquelas filmagens dos caras quando eles estavam na Lua, né? Que eles vão dando uns saltos assim, certo? Porque a força lá, a força-peso lá é muito menor. A massa é a mesma do cara. Como a gravidade da Lua é muito menor que a da Terra, é tipo aproximadamente 1,6, se eu não me engano, metros por segundo ao quadrado, posso estar viajando. Não, acho que é isso aí mesmo, tá? É, a gravidade é muito menor, a força vai ser muito menor também, beleza? Então, há uma diferença entre força-peso e a massa, né? Quando a gente fala pesar, na verdade a gente está indo medir a massa do nosso corpo, beleza? Basicamente, o que a balança faz é ela mede indiretamente a força, peso, e aí ela divide pela gravidade lá, e aí aparece o numerinho lá, beleza? Basicamente é isso que a balancinha está fazendo, tá? Então, esse foi um exemplo. A força-peso a gente vai usar muito, muito, muito no estudo das aplicações da lei de Newton e também para entender um monte de fenômeno mais complexo mais para frente. Muito bem. Terceira lei de Newton: ação e reação. Um corpo que realiza uma força, ou seja, uma ação, sobre outro corpo, também sofre a ação de uma força, ou seja, a reação, que apresenta a mesma intensidade, a mesma direção, mas com sentido contrário. O que isso quer dizer? Não existe uma situação em que há uma força só atuando num corpo sozinho. A gente pode interpretar dessa forma, mas a força é sempre um resultado de uma interação entre corpos. Então, os corpos trocam força, eles trocam interação, beleza? Então, sempre que um corpo atua num corpo, ele vai sofrer uma outra ação também. E essa ação tem sempre a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Beleza? Muito bem. Vou dar um exemplo aqui. Dá uma olhadinha. Muito bem. Dá uma olhadinha nessa animaçãozinha rapidinho, ó. Tem um senhorzinho sentadinho num carrinho ali, aí ele atira uma bola de boliche para frente. O que acontece com ele, ó? Ele acaba indo para trás. Loucura, né? Ele estava parado e é acelerado para trás. Se ele é acelerado para trás, quer dizer que nele está atuando uma força. Aí a minha pergunta para você é: quem está fazendo essa força no corpo dele, fazendo com que ele seja acelerado para trás? Quem faz essa força, certo? Quem empurra o senhor para trás? É a bola de boliche. Porque veja, ele está empurrando a bola de boliche para frente. Ao mesmo tempo que ele empurra a bola de boliche para frente para jogar ela, ele está sendo empurrado, o conjunto dele com o carrinho está sendo empurrado para trás por ação e reação. Então a ação é o velhinho empurrar a bola de boliche para frente e a reação é a bola de boliche empurrar o velhinho para trás. Beleza? Galera que anda de skate, a mesma coisa quando você vai pegar impulso. Tá em cima do skate, o que você faz? Você empurra o chão para trás, certo? Você põe o pé para pegar impulso, você empurra o chão para trás. Por ação e reação, o chão te empurra para frente. E aí você vai. Parece ser uma coisa meio louca isso daí. Tem uma galera que acaba me questionando, inclusive nas aulas, como que a bola de boliche vai empurrar você para trás? Como se a força e as ações, as forças fossem coisas que exclusivas de seres animados. Gente, é uma coisa da natureza, certo? A interação entre corpos, beleza? O corpo não precisa querer fazer uma força. Eu escuto muito isso, tá? Um exemplo que eu dou é quando você está apoiado na parede, né?
E aí você não cai para dentro da parede, por quê? Porque a parede está empurrando você no sentido contrário. E aí a galera fala, como que a parede me empurra? A parede empurra, ué. Ela empurra, certo? Ação e reação, beleza? Um outro exemplo aqui do Bart, certo? Acionando aí o extintor. Ah, professor, lembrei do foguete. A mesma coisa no caso do foguete? Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, tá? Então, o gás está sendo expelido numa direção e está empurrando o ar, né? Numa direção, o ar empurra o Bart na cadeirinha para outra direção. Beleza? Para toda ação existe uma reação. Agora tem algumas observações muito importantes, né? Que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, as forças de ação e reação, gente, sempre são ações simultâneas. O termo ação e reação geralmente leva a galera a pensar assim: ah, tem a ação, acontece a ação, depois vem a reação. Não, não é isso que acontece. Os dois ao mesmo tempo. Beleza? São ações simultâneas. E a segunda coisa é que são forças que sempre atuam em corpos distintos, corpos diferentes. Então o velhinho, ele está empurrando a bola de boliche. Então a ação é feita na bola de boliche. E a bola de boliche, por reação, empurra o velhinho. A reação é feita no velhinho. Nunca são forças, ação e reação que atuam no mesmo corpo, tá? Vocês vão entender onde que acontece a maior confusão já já. Exemplo de aplicação direta aí da terceira lei de Newton, força normal. Vamos conhecer mais um tipo de força? Força normal. Que força é essa? Força normal é uma força de reação sofrida por todo o corpo que se encontra apoiado numa superfície de contato. Então, quando um corpo está apoiado numa superfície, qualquer corpo está apoiado em qualquer superfície. Pode ser você em cima da cadeira, tá? Seu computador em cima da mesa, seu celular no suporte que você está aí, que é um suporte que você deixa ele apoiado, pode ser. O que está acontecendo? Nós sabemos que por causa da ação da gravidade, esse corpo está sendo puxado para baixo. Imagine esse bloco aí que está em cima dessa superfície, ele está sendo puxado pela Terra, certo? Pelo planeta Terra, né? Para baixo. O que acontece? Por causa dessa força que a Terra faz no corpo, ele naturalmente comprime essa superfície de contato para baixo. Então a ação, nesse caso, é feita na superfície, certo? É uma força que está sendo feita na superfície, beleza? O que acontece com essa superfície? Por ação e reação, né? Ela exerce uma força no bloco que está apoiado, certo? Essa força de reação que nós chamamos de força normal. Então, e aí a gente consegue explicar o porquê que o bloco fica parado e não é atraído para o centro da Terra. Ele está apoiado naquela superfície, a superfície empurra ele para cima, com uma força que tem a mesma intensidade que a força peso. Aí ele fica paradinho, repouso, força resultante zero, aceleração zero, tá paradinho. Deu para entender? Então, ação e reação, veja que não são forças que atuam no mesmo corpo. A ação é feita na superfície, a reação é feita no bloco. O que a galera confunde muito nesse tipo de análise? A galera fala assim: ah, a ação é a Terra puxando o bloco para baixo e a reação é o chão empurrando o bloco para cima. Quer dizer, a pessoa está incluindo três corpos numa interação. Você entendeu? Então, tá errado isso daí, beleza? A ação é feita na superfície, a reação é feita no bloco. Por isso que o bloco fica paradinho aí, sua bundinha tá bonitinha aí na cadeira, tá? Porque ela tá empurrando a cadeira para baixo e a cadeira empurra você para cima com uma força de mesma intensidade, você permanece em repouso, beleza? Então, no caso da força normal, a direção é sempre perpendicular à superfície de contato, inclusive é por isso que ela é chamada de normal. O termo normal, né, na matemática está associado a formar um ângulo de 90 graus, certo? Então a gente vai ver em outros casos que existe a reta normal, né? Um plano que é normal a outro, tá? Na física tem bastante esse termo normal associado a perpendicular. E o sentido é para fora da superfície, beleza? Esse para fora da superfície você pode estar pensando, mas está apontando para cima e a direção da força nesse caso é vertical. É porque a superfície é horizontal.
Se a superfície fosse vertical, por exemplo, uma parede, e aí você tem um corpo apoiado na parede, aí a força normal vai estar na horizontal. Beleza? Eu escrevi desse jeito para ficar o mais abrangente possível. Beleza? Muito bem, observações importantes. As forças de ação e reação são sempre simultâneas, como eu já tinha dito anteriormente, e as forças de ação e reação atuam sempre em corpos distintos. Aí você pode até estar perguntando assim, mas peraí, você falou que a ação e reação, eu entendi, que a ação é feita aqui no chão e a reação é feita aqui no bloco. Então, qual é a reação dessa força aqui que está sendo exercida no corpo, que é a força gravitacional? Tá? Quer dizer, a Terra está puxando o corpo para baixo. Quer dizer que o corpo puxa a Terra para cima, professor? Exatamente, é isso que acontece. É isso mesmo. Tá? Eu coloquei esse GIF aí só para vocês terem uma noção que não é um absurdo falar isso, tá? É claro que aí sempre tem os engraçadão na aula. Ah, quer dizer que eu vou dar um pulo e a Terra vem para cima. É que a gente tem que lembrar, né, do efeito que a força tem e que depende da inércia do corpo. Então a força que a Terra faz em você tem a mesma intensidade da força que você faz na Terra, no planeta Terra. Mas olha a sua massa em relação à massa da Terra. Essa força é capaz de manter você prisioneiro aqui na Terra para o resto da sua existência. Enquanto a Terra, ela está submetida à gravidade de outros corpos que são muito mais dominantes, que fazem você ser irrelevante gravitacionalmente falando. Beleza? Tá? Então fica bem claro aí, veja que ainda aí existe um pouquinho de movimento nesse corpo maior, né? Mas é só para mostrar para você que é um efeito, a força tem a mesma intensidade, tanto no corpo na bolinha menor quanto na bolinha maior, mas o efeito dessa força na bolinha menor, né, é um deslocamento muito menor, certo? Muito bem, vamos para os nossos exemplos de aula para a gente fechar aí, que já deu bastante tempo de aula, né? Vamos lá. Primeiro exercício, vamos ler o enunciado. Primeiro exemplo, é isso aí, da UFAM. A mecânica clássica baseia-se em três leis fundamentais estabelecidas por Sir Isaac Newton e apresentadas pela primeira vez em 1686 na sua obra Os Princípios Matemáticos da Filosofia, usualmente chamado de Os Princípia. Né? Princípio é matemática e filosofia, e tem uns nomes lá, vocês dão uma procurada nos princípios aí que vocês vão encontrar. Com relação às leis de Newton, podemos afirmar que, primeira afirmação, uma das consequências da primeira lei é o fato de que qualquer variação do vetor velocidade em relação ao referencial inercial, ou seja, qualquer aceleração, porque é a variação da velocidade, né, até aí está tudo certinho, deve estar associada à ação de forças. O que ele está falando nessa primeira afirmação? Basicamente o que eu discuti lá no primeiro slide da aula de hoje, gente. Existe uma relação direta entre força e aceleração. Se um corpo está acelerado, quer dizer então que tem ação de forças. Beleza? Essa daí tá certa, tá correta. Acho que é esse tipo de análise que a gente vai ter que fazer, né? Se é verdadeiro, se é falso. Tá tudo certinho aí, é só uma análise entre a relação entre essas grandezas, força e aceleração. 2. A segunda lei, conhecida como princípio fundamental da dinâmica, né? A segunda lei, lembrando, deixa eu até escrever aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Estabelece que a aceleração de um corpo, peraí, deixa eu anotar aqui. A aceleração de um corpo submetido a uma força externa resultante é diretamente proporcional à sua massa. Ele está falando que a aceleração é diretamente proporcional à massa. Nessa expressão, vamos isolar a aceleração aqui. Passa a massa dividindo. Dá uma olhada onde está a massa aqui, ó. Essas duas grandezas aqui são diretamente proporcionais? Não, não. São inversamente proporcionais. Se a massa for maior para a mesma força, a aceleração vai ser menor, tá? Então essa aqui está errada. Essa aqui está certa. Vamos anotar assim, né? Beleza. Terceira afirmação. As forças que atuam em um corpo
originam-se em outros corpos que constituem sua vizinhança. Muito bem. Uma força é apenas o resultado da interação mútua entre dois corpos. Assim, de acordo com a terceira lei de Newton, é impossível existir uma única força isolada. Tá? Perfeito. Foi exatamente isso que eu discuti há pouco no início da análise da terceira lei de Newton, né, gente? Tá? Para toda ação existe uma reação. Beleza? Tem muitos casos que a gente vai isolar o estudo de um corpo e pode acontecer de ele estar sob a ação de uma força só. E aí você pode ser levado a pensar, nessa situação existe uma força só. Não, é que nós estamos isolando o corpo. Por exemplo, o corpo em queda livre, que eu acabei de fazer aí com vocês, tá? Ele estava sob ação somente da força peso. Mas aí você fala, só existe essa força? Não, a Terra está sendo atraída, mas eu não estou estudando a Terra. Eu estou estudando o corpo que está caindo. Por isso que a gente acaba caindo nessa situação. Beleza? Assinale a alternativa correta. Somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Beleza? Ixi, a Laurinha tá doida lá em cima, hein, bicho? Não sei se o microfone vai pegar, o microfone do PC aí. Tomara que não. Vamos lá. Continuando, exemplo 2. Sobre um corpo de massa 5 kg, atuam as forças F1 e F2, perpendiculares entre si, com intensidades iguais a 30 newtons e 40 newtons, graças a Deus. Determine o módulo da aceleração adquirida por esse corpo. Pera lá. Ele quer que eu calcule a aceleração, certo? E ele me fornece módulo de duas forças, F1 é 30 newtons, F2 é 40 newtons. E ele fornece também a massa. Olha as informações que eu tenho. Eu tenho informação referente à massa e referente à força. E eu quero aceleração. Qual é a lei que relaciona esses três parâmetros, esses três fatores? A segunda lei de Newton. Então, pela segunda lei, eu sei que força resultante é massa vezes aceleração. Aí você se pergunta, qual o valor que eu vou colocar aqui no lugar da força? Professor, eu escolho? Pode ser o 30? Pode ser o 40? Não, não pode. Você não escolhe coisa nenhuma. É a força resultante da soma dessas duas, certo? Mas, professor, são vetores. Como que eu vou somar esses vetores? Ele deu as informações. Ele falou que essas duas forças são perpendiculares. Então, como que a gente pode imaginar essa situação? Vamos supor que esse corpo aí está aqui, bonitão e tal. E a força F1 está aqui. Veja que eu estou fazendo um esboço, tá? A força F2 está aqui, certo? Elas formam entre si um ângulo de 90 graus e eu vou determinar a força resultante. Vou representar aqui graficamente, tá? Pelo menos essa. Vamos fazer daorinha, né, mano? Sai daqui, sai. Vamos fazer legal aqui, ó. Sai daqui, vem pra cá. Aqui, ó. Tchau! Da hora. Eu sei mesmo. Tá aqui, ó. Força resultante. Lembrei, professor. Tem um triangulinho retângulo ali. E a força resultante é a hipotenusa. Quando o ângulo entre os vetores é 90 graus, eu uso Pitágoras. Exatamente. É isso que a gente vai fazer, tá? Para calcular o módulo da força resultante da soma de dois vetores que são perpendiculares entre si, Pitágoras. Então vamos lá, tá? Nesse caso, nem precisa fazer a conta. A gente já sabe que vai dar 50. Por quê? Porque esse triângulo é pitagórico, né, gente? Tá ligado o triângulo 3, 4, 5? 30, 40, 50, tá? Então eu vou, só para ganhar um tempinho e deixar a aula um pouco mais curta, tá? Já considerar esse valor aqui de 50 newtons. Aí você, como tarefa, você faz a continha aí para treinar. Coloca 30 aqui, coloca 40 aqui e faz a contaiada aí, beleza? Você se diverte aí na sua casa. Vamos substituir os valores então. No lugar da força resultante eu coloco 50, no lugar da massa 5 vezes a aceleração. Passo 5 dividindo, a aceleração vai dar quanto?
50 dividido por 5, 10 metros por segundo ao quadrado, nesse caso igual à aceleração da gravidade. Certo? Tranquilão, né? Vamos pro terceiro exercício então para fechar essa aula. Tá dando quase 50 minutos já de aula. Meu Deus, tá muito longa essa aula, professor. Eu não aguento. Pois é. Mas agora tem tempo. Agora tem tempo pra vocês assistirem de boa, né? Assiste lá uns 20 minutos, depois assiste o resto, tá? Eu vou tentar, inclusive, separar os tópicos nos minutos aí na, na descrição do vídeo, beleza, galera? Vou colocar, tipo, primeira lei, tal minuto, segunda lei, tal minuto, terceira lei, tal minuto. Tudo bem? E aí vocês adequam ao tempo de vocês aí, vejam como fica melhor, tá? Muito bem. O corpo da figura, não tem figura, o corpo da figura a seguir apresenta massa igual a 20 kg e se encontra em repouso sobre a superfície representada. Represente graficamente as forças que atuam nesse corpo e determine suas propriedades vetoriais. Espera lá que nós vamos encontrar essa figura, ó, ao vivo, hein? Profissionalismo. Eu boto um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, não saiu. Da hora. Vem aqui um pouquinho mais para baixo. Pronto. Agora nós temos figura. Então vamos lá. Ele quer que a gente represente graficamente as forças que atuam nesse corpo e determine as propriedades vetoriais. Bom, primeiro, né? Esse corpo está na superfície da Terra, então eu tenho força-peso, certo? Vou desenhar aqui o vetor força-peso, que é sempre vertical e para baixo. Só que como ele está apoiado nessa superfície verde, ele está empurrando a superfície verde para baixo. Por ação e reação, essa superfície verde empurra ele para cima. Não curti. Aqui, ó, empurra ele para cima, certo? E essa é a força normal. Representei. A parte da representação gráfica é isso, porque como ele está em repouso, né? Note que isso é uma coisa é, é, que o enunciado deixa claro. Então, essas são as duas forças que estão atuando nele aí. Agora eu preciso determinar as propriedades vetoriais. Vamos começar pela força-peso. Força-peso. Primeira coisa, né? Direção vertical. Eu acho muito louco que eu vou escrever na unha tendo um teclado aqui na minha frente. Você já parou de pensar? Fica tudo esse garrancho para vocês lerem depois, isso, e eu tenho um teclado aqui na minha frente. Eu poderia digitar, né? Poderia digitar, mas acho que não fica tão da hora, né, mano? Intensidade. Como que eu determino a intensidade da força-peso? A formulinha é P igual a mg, tá? Note que a massa foi dada, 20 kg, e a gravidade local também, 10 metros por segundo ao quadrado. Bora calcular. Força-peso é massa vezes a gravidade, 20 vezes 10. Então a intensidade da força-peso é 200 newtons. Beleza? Deixa eu colocar, ficar mais legal aqui, ó. P igual a 200 newtons. Beleza? Tranquilão, fechou essa primeira parte aí. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa para a força normal. A direção e o sentido tá bem na cara aí, né? A direção, no caso da força normal, é vertical também, nesse exemplo. Vertical, tá? O sentido é para cima. E a intensidade? Ah, e agora a intensidade? Como a gente calcula a intensidade? Professor, lá no seu slide anterior, você esqueceu de colocar qual é a fórmula para calcular a força normal. Eu não esqueci não, meu querido. Eu não esqueci porque não tem fórmula. A força normal, que é uma força de contato, né? A gente vai classificar um pouco mais adiante essas forças aí, como de contato ou à distância, tá? Forças de contato, muito raramente você tem uma fórmula para calcular ela mesmo, vai depender de cada situação. Nesse caso, está bem tranquilo para determinar a intensidade da força normal. Por quê? Porque o
enunciado deixa claro que o corpo está em repouso. Se ele está em repouso, pare para pensar. Qual que é a aceleração dele? É zero. Se a aceleração é zero, quanto que vale a força resultante? Pela segunda lei de Newton. Vou escrever a segunda lei de Newton aqui, ó. Segunda força resultante, massa vezes aceleração. Se a aceleração é zero, você bota zero ali, vai ficar massa vezes zero. Quanto que vai dar? Zero, isso mesmo. É tipo Dora Aventureira aqui mesmo. Responde eu e a hora que eu perguntar, hein? A força resultante é zero. Se a força resultante é zero, quer dizer que a soma desses dois vetores aqui, da força normal e da força peso, está dando zero, gente. Quando que a soma de dois vetores resulta em zero? Isso daí foi uma questão da aula passada, lembra? Da aula de álgebra vetorial. Quando que a soma de dois vetores dá zero? Quando esses dois vetores são opostos, quando eles têm mesma direção, sentidos contrários, veja que é o que está acontecendo com a peso e com a normal aí, e a mesma intensidade. Tá ligado? Quando tem o cabo de guerra lá, se os dois times puxam com a mesma força, para os dois lados, o que, que acontece? Não se movimenta. Não tem aceleração do sistema. Ou seja, a força resultante é zero. Então eu posso escrever tranquilamente que a força normal tem a mesma intensidade da força-peso, portanto, 200 newtons. Simples. 200 newtons. Tá bom. Beleza? Muito bem, meus queridos. Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Esse é o conteúdo da quinzena. Por favor, acessem lá os exercícios, acessem a simulação, tá? Vocês tenham uma ótima semana aí, uma ótima quinzena. Por favor, me procura, conversa comigo lá no chat. Ah, eu não tenho dúvida de nada, professor. Sei tudo, consegui resolver tudo. Me procura no chat para dar bom dia, cara. Fala comigo, por favor. Conta como foi sua semana, como é que estão seus familiares. Teve festa junina na sua casa? Me conta lá, beleza? A gente se fala, meus queridos. Tudo de bom para vocês. Deixa eu posicionar o mouse lá no parar a gravação e falou.